Existem heróis que nascem com poderes extraordinários. Outros que os adquirem através de acidentes ou experimentos. Mas há um herói cuja maior força sempre foi algo muito mais fundamental: seu caráter inabalável. Esta é a história de Steve Rogers, o Capitão América, um homem que se tornou lenda não porque o destino o escolheu, mas porque ele escolheu lutar pelo que é certo. Imagine Nova York, 1941. As ruas do Brooklyn ecoavam com as notícias da guerra que devastava a Europa. Enquanto muitos jovens americanos se alistavam para defender a liberdade, um rapaz franzino, de apenas 1,70 metros e 59 quilogramas, era repetidamente rejeitado pelo exército. Mas em seu peito magro batia um coração maior que o de qualquer soldado. Este era Steve Rogers, um artista do Brooklyn que se recusava a ficar de braços cruzados enquanto outros lutavam por justiça. O que ninguém sabia naquele momento é que este jovem aparentemente insignificante estava prestes a se tornar não apenas um soldado, mas um símbolo. Um farol de esperança que brilharia através das décadas, inspirando gerações. Sua transformação física seria impressionante. Mas o que realmente faz do Capitão América um herói nunca esteve no soro do super-soldado que corria em suas veias, estava nos valores que corriam em sua alma. Ao longo desta jornada extraordinária, vocês conhecerão um homem que enfrentou nazistas e alienígenas, que liderou os heróis mais poderosos da Terra, e que nunca, nem por um momento, deixou que o poder mudasse quem ele era em seu âmago. Um homem que carregou o peso de uma nação em seus ombros, simbolizado por um escudo que se tornou tão lendário quanto seu portador. Esta não é apenas a história de como um garoto do Brooklyn se tornou o primeiro Vingador. É uma história sobre coragem, sacrifício e a eterna luta entre o bem e o mal. É sobre um homem que, mesmo quando o mundo inteiro mudou ao seu redor, manteve-se fiel aos seus princípios. Como ele mesmo disse, quando o mundo te diz para desistir, você tem que levantar e dizer, não. Você se move. Preparem-se para mergulhar na épica saga do Capitão América, um herói que provou que não são os poderes que fazem o herói, mas o coração por trás do uniforme. Uma história que começa nas ruas empoeiradas do Brooklyn e se estende até os confins do cosmos, atravessando décadas e mudando para sempre o significado do heroísmo. Esta é a história do Capitão América, o homem que nos ensinou que verdadeiros heróis não nascem. Eles escolhem se levantar e lutar pelo que é certo, não importa o custo. E como Steve Rogers sempre nos lembrou, eu posso fazer isso o dia todo. Bem-vindos à extraordinária jornada do primeiro Vingador. Uma história que vai muito além de escudos e uniformes. É uma lição atemporal sobre o poder da determinação, da bondade e da coragem de permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra você. A história de Steven Grant Rogers começa em 4 de julho de 1918, uma data que mais tarde se provaria profundamente simbólica. Nascido em uma família de imigrantes irlandeses no Brooklyn, Nova York, Steve conheceu desde cedo as dificuldades da vida. Seu pai, Joseph Rogers, um veterano da Primeira Guerra Mundial, faleceu quando Steve ainda era muito jovem, deixando sua mãe Sarah, uma dedicada enfermeira, para criá-lo sozinho durante os duros anos da Grande Depressão. Sarah Rogers, mesmo enfrentando as adversidades de ser uma mãe solo durante a pior crise econômica da história americana, nunca deixou de incutir em seu filho valores fundamentais: integridade, compaixão e a coragem de enfrentar injustiças. Tragicamente, ela também seria tirada de Steve prematuramente, vítima de tuberculose contraída enquanto cuidava de seus pacientes. Mas seu legado permaneceria vivo através das ações de seu filho. Crescendo nas ruas do Brooklyn durante os anos 30, Steve era o clássico garoto que sempre se metia em brigas, não porque procurava confusão, mas porque se recusava a ignorar injustiças. Mesmo sendo pequeno e frágil, com uma lista considerável de problemas de saúde que incluía a asma, escoliose, arritmia cardíaca e uma série de outras complicações, ele nunca recuava de uma briga quando via alguém sendo intimidado. Como ele costumava dizer, não gosto de valentões. Não importa de onde eles sejam. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu e a América começou a enviar seus jovens para o fronte, Steve tentou se alistar repetidamente.
Em cada centro de recrutamento que visitava, recebia o mesmo carimbo 4F, inapto para o serviço militar. Mas Steve Rogers não era do tipo que desistia facilmente. Foi durante uma dessas tentativas, na Exposição Mundial do Amanhã de 1943, que o destino finalmente conspirou a seu favor. O Dr. Abraham Erskine, um cientista alemão que havia fugido do regime nazista, observava o centro de recrutamento em busca de um candidato muito específico para seu projeto revolucionário, o Projeto Renascimento. Quando encontrou Steve, viu algo que outros haviam ignorado. Não era a força física que procurava, mas a força de caráter. Durante seu interrogatório com Steve, Erskine fez uma pergunta simples: você quer matar nazistas? A resposta de Steve foi reveladora: não quero matar ninguém. Não gosto de bullies. Não importa de onde eles sejam. Esta resposta convenceu Erskine de que havia encontrado seu candidato ideal. O cientista explicou a Steve que seu soro do super soldado amplificava tudo o que estava dentro da pessoa. Bom se torna ótimo. Ruim se torna pior, alertou. Era crucial que o candidato não fosse apenas fisicamente capaz, mas moralmente íntegro. O processo de transformação foi realizado em um laboratório secreto, em Brooklyn, na presença de oficiais militares de alto escalão, incluindo o coronel Chester Phillips e a agente Peggy Carter. Steve Rogers entrou em uma cápsula experimental projetada por Howard Stark. O procedimento foi intensamente doloroso, mas Steve se recusou a desistir, gritando para continuarem mesmo quando os cientistas queriam interromper o processo. Quando a cápsula finalmente se abriu, Steve Rogers emergiu transformado. Seu corpo franzino havia se tornado o pináculo da perfeição humana. Sua altura aumentou, seus músculos se desenvolveram, e todas suas condições médicas anteriores foram curadas. O experimento havia sido um sucesso completo. Porém, a alegria da conquista durou pouco. Um espião da Hydra, infiltrado entre os observadores, assassinou o Dr. Erskine e roubou a última amostra do soro. Com seu último suspiro, Erskine apontou para o peito de Steve, relembrando de que o verdadeiro poder não estava em seus músculos recém-adquiridos, mas em seu coração. Com a morte de Erskine, o segredo do soro do super-soldado morreu com ele. Todas as tentativas subsequentes de recriar a fórmula resultaram em fracassos ou aberrações. Steve Rogers se tornou não apenas o primeiro, mas o único super-soldado perfeito daquele programa. Uma responsabilidade que ele carregaria com a mesma humildade e determinação que sempre demonstrou, mesmo quando era apenas um garoto franzino do Brooklyn. Esta origem única, a transformação física combinada com uma força moral inabalável, estabeleceu as bases para tudo que o Capitão América se tornaria. Não apenas um super-soldado, mas um símbolo de esperança e determinação. Um homem que, mesmo tendo recebido o poder de derrotar qualquer inimigo, nunca esqueceu como era ser o mais fraco da luta. A saga do Capitão América é marcada por algumas das histórias mais memoráveis e impactantes do universo Marvel, transcendendo gerações e redefinindo o significado de heroísmo. Vamos mergulhar nos arcos que moldaram não apenas o personagem, mas todo o universo dos quadrinhos e do cinema. Tudo começou durante a Segunda Guerra Mundial, onde Steve Rogers rapidamente se tornou mais que um soldado. Ele se tornou um símbolo. Liderando os comandos Olin, uma unidade de elite composta por soldados excepcionais como Bucky Barnes, Dum-Dum Dugan e Jim Morita, o Capitão América se tornou o pesadelo da Hydra. Suas missões contra a divisão científica nazista não eram apenas sobre vencer batalhas, mas sobre impedir que tecnologias perigosamente avançadas mudassem o curso da guerra. O confronto com o Caveira Vermelha, seu arqui-inimigo, atingiu seu clímax em uma missão que mudaria para sempre a vida de Steve. A bordo de um bombardeiro experimental da Hydra, carregado com armas capazes de dizimar as principais cidades americanas, Steve enfrentou uma escolha impossível. Com o avião em rota de colisão com Nova York, e sem forma de mudar seu curso, ele tomou a decisão que o transformaria em lenda. Mergulhou a aeronave no Ártico, sacrificando sua própria vida para salvar milhões. Mas o destino tinha outros planos para Steve Rogers. Décadas depois,
Seu corpo foi encontrado preservado no gelo, o soro do super-soldado tendo mantido suas células vivas em um estado de animação suspensa. Seu despertar no século XXI deu início a um dos arcos mais profundos e emocionalmente complexos de sua história. A adaptação de um homem dos anos 40 a um mundo irreconhecível. Este homem fora do tempo precisou lidar, não apenas com avanços tecnológicos e mudanças culturais, mas com a dolorosa realização de que todos que ele conhecia e amava haviam envelhecido ou partido. A única conexão que restava com seu passado era Peggy Carter, então uma senhora idosa, sofrendo de demência. Suas visitas a ela, vendo a mulher que amou, não conseguindo manter a memória de seus reencontros, são alguns dos momentos mais comoventes de sua história. Mas foi o arco do soldado invernal que verdadeiramente testou os limites da lealdade e amizade de Steve. Descobrir que seu melhor amigo, Bucky Barnes, não apenas havia sobrevivido à guerra, mas tinha sido transformado em um assassino da Hydra, foi um golpe devastador. A luta para resgatar Bucky de décadas de lavagem cerebral mostrou que o verdadeiro poder do Capitão América não estava em sua força física, mas em sua capacidade de nunca desistir daqueles que ama. Estou com você até o fim da linha se tornou mais que uma frase. Virou um testemunho da força inabalável da amizade. A descoberta de que a Hydra havia se infiltrado na SLD desde sua fundação forçou Steve a questionar tudo em que acreditava. O homem que sempre seguiu ordens por confiar no sistema teve que aprender a questionar a autoridade e confiar em seus próprios instintos morais. Este arco culminou com a dissolução da SLD, mostrando que verdadeiro patriotismo às vezes significa derrubar instituições corrompidas para salvá-las. A Guerra Civil dos Vingadores representou talvez o conflito mais ideologicamente complexo da carreira do capitão. Quando o governo propôs o Acordo de Sokovia, regulamentando atividades de super-heróis, Steve se viu forçado a escolher entre sua lealdade ao sistema e seus princípios pessoais. Sua oposição aos acordos não era sobre rejeitar responsabilidade, mas sobre manter a liberdade de ajudar quando necessário, sem interferência política. Este conflito o colocou contra Tony Stark, dividindo os Vingadores e forçando amigos a lutarem entre si. O confronto final entre Steve e Tony, quando a verdade sobre a morte dos pais de Stark veio à tona, é considerado um dos momentos mais emocionalmente devastadores do MCU. A decisão de Steve de proteger Bucky, mesmo que isso significasse lutar contra um amigo, mostrou que às vezes não existem escolhas certas, apenas escolhas difíceis. A saga do infinito trouxe novos desafios. Diante de Thanos, uma ameaça cósmica de proporções inimagináveis, Steve demonstrou que coragem não significa ausência de medo, mas a determinação de lutar mesmo quando as chances parecem impossíveis. Sua liderança durante a Batalha de Wakanda, e posteriormente, na missão para reverter o estalo, provou porque ele era considerado o coração dos Vingadores. Em sua última grande aventura, durante a batalha final contra Thanos, Steve provou ser digno de empunhar o Mjolnir, o martelo mágico de Thor. Este momento, que fez cinemas inteiros explodirem em aplausos, não foi apenas sobre poder físico. Foi a confirmação do que Dr. Erskine viu naquele garoto franzino do Brooklyn. Um coração verdadeiramente nobre. Sua decisão final de voltar no tempo para viver a vida que sempre sonhou com Peggy Carter fechou um círculo perfeito. O homem que sacrificou tudo pela humanidade finalmente permitiu-se buscar sua própria felicidade, passando o escudo para Sam Wilson, provando que o legado do Capitão América nunca foi sobre um homem, mas sobre os ideais que ele representa. O que torna o Capitão América verdadeiramente extraordinário não é apenas um conjunto específico de poderes, mas a perfeita harmonia entre suas capacidades físicas e mentais, resultado do único experimento bem-sucedido do soro do super-soldado. Vamos explorar em detalhes o que faz de Steve Rogers um dos heróis mais formidáveis do universo Marvel. O soro do super-soldado transformou cada aspecto da fisiologia de Steve Rogers para alcançar o ápice do potencial humano. Sua força física é verdadeiramente extraordinária. Em diversos momentos, vimos o capitão realizar feitos impressionantes, como segurar um helicóptero em pleno voo com as próprias mãos,
impedir que Thanos, um titã com força descomunal, fechasse sua manopla e arrancar troncos de árvores como se fossem graves. Especialistas estimam que sua força permite que ele levante até 800 quilos em condições normais, podendo ultrapassar essa marca em momentos de extrema necessidade. Sua velocidade e agilidade são igualmente notáveis. O Capitão América pode correr a velocidades que ultrapassam 60 km por hora, mantendo esse ritmo por hora sem demonstrar fadiga. Seus reflexos são tão aguçados que ele consegue desviar de balas após perceber o movimento do atirador, uma habilidade que combina perfeitamente com seu escudo icônico. Falando em resistência, o corpo de Steve Rogers é uma maravilha da bioengenharia. Seu metabolismo trabalha 4 vezes mais rápido que o de um humano normal, permitindo que ele se recupere de ferimentos graves em questão de horas ou dias, quando uma pessoa comum levaria semanas ou meses. Este mesmo metabolismo acelerado o torna praticamente imune a intoxicações por álcool ou drogas, e fornece uma resistência extraordinária à fadiga. Mas é o lendário escudo de Vibranium que se tornou sua marca registrada. Criado pelo gênio Howard Stark, o escudo é uma obra-prima da engenharia. Feito do metal mais raro e resistente da Terra, o Vibranium, ele possui propriedades únicas que desafiam a física. O escudo absorve completamente qualquer impacto ou vibração, tornando-o praticamente indestrutível. Nas mãos do capitão, esta arma defensiva se transforma em um instrumento letal de ataque. O verdadeiro prodígio está na forma como Steve utiliza o escudo. Sua mente tática excepcional, combinada com reflexos sobre-humanos, permite que ele calcule ângulos complexos em fração de segundos. Ele pode arremessar o escudo de forma que este atinja múltiplos alvos e retorne às suas mãos, como se desafiasse as leis da física. Esta habilidade se tornou tão característica que inimigos aprenderam a temer o som distintivo do escudo cortando o ar. Mas talvez a habilidade mais subestimada do Capitão América seja sua capacidade estratégica. Seu cérebro processa informações táticas com uma velocidade impressionante, permitindo que ele analise situações complexas de combate e desenvolva estratégias em tempo real. Esta é a razão pela qual ele naturalmente assume a posição de líder em qualquer equipe que integra, incluindo os Vingadores. Suas habilidades de liderança são amplificadas por um talento natural para inspirar aqueles ao seu redor. A presença do Capitão América em um campo de batalha não apenas fortalece a moral das tropas, mas também maximiza a eficiência de toda a equipe. Ele possui um dom único de identificar os pontos fortes de cada aliado e coordená-los para alcançar objetivos aparentemente impossíveis. E não podemos esquecer seu treinamento militar excepcional. Steve Rogers é um mestre em múltiplas formas de combate corpo a corpo, dominando diversas artes marciais. Sua experiência em combate, combinada com suas capacidades físicas aprimoradas, o torna um dos lutadores mais formidáveis do universo Marvel, capaz de enfrentar tanto soldados comuns quanto seres com poderes sobre-humanos. Ao longo de sua extraordinária jornada, o Capitão América construiu algumas das alianças mais memoráveis e enfrentou alguns dos vilões mais terríveis do universo Marvel. Estas relações não apenas definiram sua história, mas também moldaram todo o universo dos super-heróis como conhecemos. Entre todos os seus aliados, nenhum ocupa um lugar tão especial quanto James Bonham Bucky Barnes. Amigos desde a infância no Brooklyn, Bucky sempre foi mais que um parceiro de batalha. Era um irmão. Sua aparente morte durante uma missão contra a Hydra foi uma das perdas mais devastadoras na vida de Steve. Anos depois, a descoberta de que Bucky havia sobrevivido, transformado no letal soldado invernal, abalou profundamente o capitão. A determinação de Steve em resgatar seu amigo, mesmo quando isso significou se opor a governo e antigos aliados, demonstrou a profundidade desta amizade. Sam Wilson, o Falcão, representa outro vínculo fundamental na vida de Steve. Ex-paraquedista da Força Aérea, Sam conquistou a confiança do capitão não apenas por suas habilidades excepcionais, mas por compartilhar os mesmos valores morais inabaláveis. A decisão de Steve de passar seu escudo para Sam não foi apenas uma transferência de poder,
mas um reconhecimento de que o verdadeiro legado do Capitão América está nos ideais que representa. Natasha Romanoff, a Viúva Negra, evoluiu de uma parceira profissional para uma das confidentes mais próximas de Steve. Sua amizade, forjada em inúmeras missões, representava um equilíbrio perfeito, o pragmatismo dela complementando o idealismo dele. Mesmo quando o mundo dos espiões e das sombras ameaçava engolir tudo, a confiança entre eles nunca vacilou. Os Vingadores se tornaram sua família no século XXI. Tony Stark, apesar de suas frequentes divergências com Steve, desenvolveu uma relação de profundo respeito mútuo. Thor encontrou em Steve um guerreiro digno de empunhar Mjolnir, uma honra reservada apenas aos mais nobres. Bruce Banner, Clint Barton e posteriormente Wanda Maximoff, cada um deles confiava implicitamente na liderança do capitão. Do lado dos antagonistas, nenhum rival se iguala ao Caveira Vermelha, Johann Schmidt. Primeiro recipiente do soro do super-soldado, Schmidt representa tudo que Steve combate: tirania, crueldade e a busca obsessiva pelo poder. Seu papel como líder da Hydra o tornou não apenas um inimigo pessoal, mas uma ameaça à própria liberdade que o Capitão América jurou proteger. O Barão Zemo merece menção especial por ter conseguido algo que nenhum outro vilão alcançou: dividir os Vingadores. Sua abordagem calculista e manipuladora provou ser mais perigosa que qualquer exército. Usando a morte de sua família em Sokovia como combustível, Zemo explorou as fraturas existentes entre os heróis, provando que às vezes as maiores ameaças vêm de lugares inesperados. A Hydra, mais que uma organização, representa uma ideologia que Steve passou a vida combatendo. O descobrimento de que ela havia se infiltrado na SLD desde sua fundação foi um dos golpes mais duros em sua fé no sistema. Esta revelação forçou Steve a questionar tudo em que acreditava e mostrou que a luta pela liberdade nunca realmente termina. Peggy Carter ocupa uma categoria única, sendo tanto aliada quanto o grande amor da vida de Steve. Sua parceria durante a guerra estabeleceu as bases da SLD, e seu relacionamento romântico, interrompido pelo destino, permaneceu como um dos aspectos mais humanos e tocantes da história do Capitão América. O reencontro deles, décadas depois, com Peggy envelhecida e Steve ainda jovem, representa um dos momentos mais emocionantes da saga. O Capitão América transcendeu as páginas dos quadrinhos para se tornar um dos ícones culturais mais significativos do século XX e XXI. Sua jornada da primeira aparição em 1941 até os dias atuais reflete não apenas a evolução dos quadrinhos como meio de expressão, mas também as mudanças na sociedade americana e mundial. Quando Joe Simon e Jack Kirby criaram o personagem, em meio à Segunda Guerra Mundial, sua primeira capa, mostrando o Capitão América socando Hitler, foi uma declaração ousada, considerando que os Estados Unidos ainda não haviam entrado oficialmente na guerra. Esta edição histórica vendeu quase 1 milhão de cópias, estabelecendo imediatamente o Capitão América como um símbolo de resistência contra o fascismo. Nos anos seguintes, o personagem evoluiu junto com seu público. Durante a Guerra Fria, suas histórias refletiam as tensões da época. Nos anos 70, em meio ao escândalo de Watergate, o Capitão América abandonou temporariamente sua identidade, tornando-se um nômade, um reflexo direto da crise de confiança que os americanos sentiam em relação às suas instituições. Esta capacidade de espelhar e processar momentos históricos cruciais através de narrativas heróicas solidificou sua relevância cultural. O impacto do personagem ganhou novas dimensões com o universo cinematográfico do Marvel. A interpretação de Chris Evans redefiniu o Capitão América para uma nova geração. O ator conseguiu o que muitos consideravam impossível: tornar um personagem potencialmente datado e excessivamente patriótico em um herói relevante e admirado globalmente. A trilogia do Capitão América é considerada uma das melhores do MCU, com o Soldado Invernal frequentemente citado entre os melhores filmes de super-heróis já produzidos. Em termos de merchandising e produtos licenciados, o escudo do Capitão América se tornou um dos símbolos mais reconhecíveis da cultura pop. De brinquedos a roupas, de material escolar a produtos colecionáveis de alto valor,
Sua imagem movimenta bilhões de dólares anualmente. Nos jogos eletrônicos, o Capitão América é presença constante, desde título solo até Jogos dos Vingadores, sempre mantendo sua posição como um dos personagens mais escolhidos pelos jogadores. O impacto do personagem na cultura pop vai além do entretenimento. Suas frases se tornaram parte do vocabulário popular. "Eu posso fazer isso o dia todo" virou sinônimo de perseverança. Comprometa-se com o que está certo, mesmo quando o mundo todo diz não. É frequentemente citada em discursos motivacionais e posts de redes sociais. O Capitão América se tornou uma referência cultural para a integridade e determinação. No campo educacional, as histórias do Capitão América são frequentemente utilizadas em salas de aula para discutir temas como ética, cidadania e história. Suas aventuras durante a Segunda Guerra Mundial servem como porta de entrada para estudantes aprenderem sobre este período histórico. Seus dilemas morais são estudados em aulas de filosofia e ética, demonstrando como a cultura pop pode ser uma ferramenta valiosa para o ensino. O personagem também impactou significativamente o design e a moda. Seu uniforme, especialmente nas versões mais recentes, influenciou tendências tanto na moda casual quanto no vestuário esportivo. O visual retro combinado com elementos modernos criou um estilo único que continua inspirando designers e artistas. Em termos de representatividade e valores, o Capitão América estabeleceu um novo padrão para o que um super-herói pode ser. Sua disposição de questionar autoridades e lutar pelo que é certo, mesmo quando isso significa se opor ao próprio governo, mostrou que patriotismo verdadeiro está ligado a princípios, não a instituições. Esta mensagem continua ressoando fortemente com audiências ao redor do mundo. A jornada do Capitão América é muito mais que uma história de super-herói. É um testemunho do poder da convicção e da importância de permanecer fiel aos próprios valores, não importa as circunstâncias. Do garoto franzino do Brooklyn ao líder dos Vingadores, Steve Rogers provou repetidamente que o verdadeiro heroísmo nasce do caráter, não dos poderes. Sua história nos ensinou lições inestimáveis sobre coragem, sacrifício e integridade. Vimos como o soro do super-soldado não criou um herói, apenas amplificou as qualidades que já existiam dentro de Steve Rogers. Através de suas batalhas, tanto físicas quanto morais, aprendemos que às vezes as maiores vitórias vêm de simplesmente recusar-se a desistir, mesmo quando todas as probabilidades estão contra você. Com Sam Wilson agora empunhando o escudo, o legado do Capitão América entra em uma nova era. Mas isso nos leva a algumas teorias intrigantes sobre o futuro da franquia. Existem especulações de que Steve Rogers pode retornar em momentos cruciais do multiverso, talvez como um mentor ou em uma realidade alternativa onde ele nunca envelheceu. A existência do multiverso abre possibilidades infinitas para diferentes versões do Capitão América, cada uma representando um aspecto diferente de seu legado. Alguns teóricos sugerem que podemos ver uma reunião emotiva entre Steve e Bucky em futuros projetos, possivelmente em um momento em que o mundo mais precise da sabedoria do Capitão América original. Outros especulam sobre a possibilidade de flashbacks revelando missões não contadas dos comandos Olin, expandindo ainda mais a rica história do personagem. Mas talvez a teoria mais poderosa seja sobre o verdadeiro legado do Capitão América. Sua capacidade de inspirar outros a serem melhores, a lutarem pelo que é certo, não importa o custo. Como ele mesmo disse, o preço da liberdade é alto, sempre foi. E é um preço que estou disposto a pagar. Em um mundo cada vez mais complexo e dividido, a mensagem do Capitão América sobre integridade, coragem e esperança continua mais relevante do que nunca. Porque, no final, não é o escudo que faz o Capitão América, é o coração por trás dele. E enquanto houver pessoas dispostas a defender o que é certo, o espírito do Capitão América continuará vivo. Como Steve Rogers nos mostrou, às vezes o ato mais corajoso não é enfrentar um exército de alienígenas ou combater supervilões, é manter-se fiel aos próprios princípios quando seria mais fácil ceder. Em suas próprias palavras, quando o mundo te diz para desistir, você tem que levantar e dizer não. Você se move.